Queridos irmãos, muito boa noite. Que a preciosa e pura paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Eu quero falar um pouco a palavra de Deus. Em poucos minutos, quero transmitir uma mensagem a todos vocês. Estamos vivendo dias difíceis, estamos assistindo as coisas que estão acontecendo lá na Ucrânia. E é com dor, com pesar no nosso coração que a gente vê essas coisas. Muitas vezes não sabemos nem como orar direito, porque sabemos que é cumprimento da palavra de Deus. As profecias estão se cumprindo e tem que se cumprir. No livro de Ezequiel fala da guerra de Gog e Magog. Em Zacarias 14 fala também do começo da Terceira Guerra Mundial. E sabemos que uma grande catástrofe está para acontecer no mundo inteiro. Uma catástrofe para o mundo, mas para a igreja, coisa preciosa. O primeiro sinal escatológico está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Os profetas não falaram muito, os apóstolos não falaram muito. Foi um mistério que estava escondido. E Deus revelou ao apóstolo Paulo. 2 de Coríntios, capítulo 15, o verso 50. Em diante, o apóstolo Paulo fala sobre esse grande acontecimento. Esta é o ponto crucial, maravilhoso, o ponto doutrinário para a igreja gentílica que Jesus Cristo comprou pelo seu precioso sangue. Mas em breves palavras eu quero falar sobre dias. Quero falar sobre o dia do homem, o dia do diabo, o dia de Cristo e o dia de Deus. É claro que esse é um tema que leva muito tempo para falar, mas eu quero falar em poucos minutos. Dia do homem. Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim do Éden. Todos nós sabemos o nome deste homem. Deus criou eles e colocou ali para dominar. E era um casal perfeito. Mas Satanás conseguiu derrotá-los. O primeiro casal foi feito por Deus, puro, inocente, mas Satanás conseguiu minar e fazê-los tropeçar, fazê-los pecar. Deram então assim a legalidade para Satanás. E o dia do homem, na profecia bíblica, são 6 dias. Vemos na palavra profética que Deus estabeleceu aos seres humanos 6 dispensações. Ao todo é 7 dispensações, mas para o ser humano, Deus delegou 6 dias, 6 dispensações. Primeira dispensação, a dispensação da inocência. Segunda dispensação foi depois do pecado de Adão, a dispensação da consciência. Assim que Adão pecou, a ferocidade, a desgraça entrou no mundo, desestabilizou a natureza, houve carnificina entre os animais, porque o pecado trouxe a morte, e a morte
tem mostrado o derramamento de sangue, primeiro através dos animais e depois dos seres humanos. 2 filhos que esse casal tiveram, um por causa da inveja matou o outro, você já sabe a história. Então vejamos os dias do homem, 6 dias, 6 dispensações. Dispensação da inocência, dispensação da consciência, dispensação do governo humano, a dispensação patriarcal, a dispensação da lei e, por último, a dispensação da graça. Na segunda dispensação, Deus fez uma reunião e prometeu, dizendo, da semente da mulher nascerá um, qual pisará a cabeça da serpente. O profeta Isaías profetizou sobre a chegada deste menino, quando disse lá, Isaías 7,14, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus prometeu o resgate para o ser humano na segunda dispensação, na dispensação da consciência. Então vem a terceira dispensação, governo humano, a quarta, patriarcal, a quinta, a dispensação da lei, o tempo de Moisés e da lei, do Pentateuco. E depois a sexta dispensação. Jesus Cristo nasceu no tempo profético. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Perseguiram, mataram. E no momento da sua morte, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Demorou um pouquinho. E Jesus Cristo logo disse, tetelestai, que significa está consumado. Depois que ele disse essas palavras, ele expirou, morreu. E nesse momento, houve um terremoto e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, ele abriu um novo precedente, um novo tempo, o tempo da graça, a sexta dispensação. E nós estamos no final da sexta dispensação. Olha o que ele disse que iria acontecer. No final, Mateus capítulo 24, ele disse ali uma sequência profética que iria acontecer. A derrubada do templo, 36, 37 anos depois. E agora, no nosso tempo, capítulo 24, versículo 7. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que aconteça. É exatamente o que estamos ouvindo e vendo. Jesus Cristo disse, ouvireis de guerra e rumores de guerra. Nós estamos ouvindo agora falar sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Já ouvimos falar que a Rússia anexou a Crimeia sobre o seu domínio e agora quer anexar a Ucrânia e está conseguindo. Sabe-se lá se não vai estourar essa guerra para outras nações perto da Ucrânia. O que está acontecendo é simplesmente o começo da guerra de Gog e Magog. Ainda não é a terceira guerra mundial. O começo da guerra de Gog e Magog, acredito que esse é o começo. Não sabemos quando vai terminar. Mas na profecia está escrito lá que eles vão em direção ao povo judeu, ao povo de Israel,
Não só a Rússia nesse tempo, mas a Turquia, a Líbia, a Síria, o Irã e outras nações irão em direção a Israel para exterminá-los. E Deus vai abater os soldados no deserto de Israel. Mas não é isso que quero falar nesta meditação. O que quero falar é sobre os dias. O dia do homem, o dia do diabo, o dia de Cristo e o dia de Deus. É claro que todos os dias são de Deus, mas na palavra profética quero destacar os dias que Deus delegou. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus deu os domínios da terra, os domínios do mundo aos homens, mas os homens não estão sabendo fazer a coisa certa. O que impera no mundo hoje é as falcatruas, a mentira, o roubo, a degradação, a imoralidade, o pecado. O ser humano perdeu a direção da terra. E nós estamos no final da sexta dispensação. Estamos no final do dia do homem. Deus deu ao ser humano 6 dias. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é 1000 anos. Deus deu ao todo 6.000 anos para o ser humano dominar a terra. Nós estamos no final de 6.000 anos. Já estamos em 2022. De Adão até Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Cristo, 2.000 anos. De Cristo até o nosso tempo, 2021. Já estamos no tempo da prorrogação. Já passou um pouco de 6.000 anos. O que estamos vendo hoje é pessoas comuns, pessoas normais, falando sobre guerra, sobre Terceira Guerra Mundial, falando sobre Apocalipse, falando sobre juízos de Deus. A Bíblia diz que no final dos tempos até as pedras iriam clamar. E é o que nós estamos vendo. Estamos vendo pessoas simples dos meios de comunicação, dos meios humanos, falando sobre fim dos tempos. É um sinal para nós, servos e servas de Deus, que estamos vendo e ouvindo as pedras clamarem. O arrebatamento está acontecendo, vai acontecer, não sabemos quando, mas está para acontecer. Vai se encerrar o tempo do ser humano, o dia do homem está para se encerrar a qualquer momento. Satanás sempre desejou dominar este mundo. E Deus vai permitir isso acontecer. Porque tem um versículo na palavra de Deus que diz: este mundo jaz no maligno. Ainda não, mas vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Haverá uma reunião de urgência e de emergência. Apocalipse 17, verso 12. Vai ser estabelecido 7 reis, 7 presidentes, o melhor, e junto com esses presidentes vai ser destacado, escolhido o homem do pecado, a besta, o iníquo, o homem da perdição. E é exatamente esse homem que, governado pelo diabo, vai tomar as rédeas do mundo por 7 anos. O dia de Satanás será dia atroz, terrível. Já está lá no Apocalipse capítulo 6, do primeiro a seguir. Note, dia do ser humano está para encerrar. Vai começar o dia do diabo, que é 7 anos de tribulação na terra. Jesus Cristo voltará para tomar as rédeas da terra, porque está escrito na sua palavra: a 7ª trombeta vai soar,
E a sétima trombeta aqui do Apocalipse não é arrebatamento. A sétima trombeta é quando o Senhor Jesus Cristo vai tomar as rédeas do mundo e vai dominar o mundo por 1000 anos, o dia de Cristo. Será 1000 anos de paz, de equidade, de justiça, de prosperidade, de bênção. No final dos 1000 anos de Cristo, que o milênio será o 7º dia, o sábado sabático do Senhor. Note uma coisa, 7 dispensações. O dia do homem, 6.000 anos, 6 dispensações. Terá um tempo entre o milênio, entre o arrebatamento e o milênio, e o tempo crucial será o dia do diabo, que é o dia do juízo na terra. 7 anos de tribulação. No final dos 7 anos, no toque da 7ª trombeta, Jesus Cristo já estará na terra, tomando as rédeas do mundo. E iniciará o dia de Cristo, que é o milênio, o 7º milênio da história humana. E no final do 7º milênio, nações rebeldes, cumprir-se-á a segunda profecia sobre Magog. Satanás será solto por um pouco de tempo e reunirá os rebeldes do mundo todo. E a Bíblia diz que nesta época serão muitos os rebeldes. Mas Deus vai destruir os rebeldes do mundo nesse tempo. Isso já no final do milênio. E aí haverá o grande juízo do trono branco. Os grandes, pequenos, todos os rebeldes que morreram sem Deus, morreram sem Cristo. Os sagazes do mundo inteiro. Os ladrões, os feiticeiros, os roubadores, os estrupadores, aqueles que aprontaram sagacidade, pensando que Deus não iria vê-los. Mas Deus vê tudo. E o dia está para chegar, que é o dia do grande juiz do trono branco, onde os livros serão abertos e todos os mortos sem Cristo ressuscitarão em sua segunda ressurreição para ser julgado e receber o devido juízo. Depois do julgamento do grande trono branco, vai dar início o dia de Deus, que é o número 8, o número da eternidade. Note, dia do homem, número 6, 6 milênios, Deus tratou com o ser humano. No final do 6º milênio, 7 anos de prova para os rebeldes da terra. Haverá salvação ainda nesse tempo, porque a misericórdia de Deus é muito grande. E depois do dia de Satanás, entrará em evidência o dia de Cristo, que é o milênio. E no final do milênio, depois do juízo do trono branco, a nova Jerusalém descerá dos céus, ataviada como uma esposa, para o noivo. É onde a igreja irá morar. Aí entrará na história profética o número 8. O número 8 na Bíblia é o número da eternidade, que é o número de Deus.
Todos aqueles que um dia aceitaram a Jesus Cristo pela fé e se esforçaram para permanecer na presença de Deus, chegará até o número 8, que é o número da eternidade. Estaremos para toda a eternidade com Deus. A Ele seja a glória agora e para toda a eternidade. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like, aperte o sininho. Comentem alguma coisa sobre as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Graça e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus seja sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.